Fala galera do YouTube, Diego aqui, bora para a nossa terceira aula da nossa série de compilação de planilhas. Se você não sabe o que eu estou falando, veja a primeira e a segunda aula dessa nossa série, onde eu explico tudo que a gente vai ver nessa série, que a gente vai aprender a construir uma ferramenta de compilação de planilhas, e na segunda aula eu já começo o conteúdo que a gente aprende a trabalhar com variáveis. Então lembre de ver todas as aulas bonitinho para você não perder nada e entender tudo que eu estou falando aqui. Antes de a gente começar, deixa o like nesse vídeo se estiver curtindo essa série, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder nenhum aviso de vídeo novo que a gente colocar, para você não perder nenhuma dessas aulas dessa série. E também não posso esquecer, o primeiro link aqui é a nossa série completa. Então você pode entrar aqui, se você perdeu aula 1, aula 2, aula 3, dependendo da aula que a gente já tiver, é só você clicar aqui que vão ter todas as aulas ali disponíveis. E aqui embaixo também vai ter o arquivo da aula para você poder baixar, que é o que a gente vai treinar. Feito isso, bora começar aí o conteúdo dessa aula de hoje. O que a gente vai ver nessa aula? Na primeira eu te expliquei, na segunda eu te mostrei como a gente trabalha com variáveis e agora a gente vai ver o quê? Como é que a gente pode copiar e colar informações dentro do VBA. Dentro do Excel, utilizando o VBA no caso. Então repara, tenho 4 informações aqui, mesma coisa que a gente tinha lá no ano passado, e eu tenho, ó, João 94, 15.31, blá, 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 e um número muito grande. Eu quero copiar todas essas informações e colar essas informações aqui. Beleza. Depois eu quero pegar todas as informações daqui e colar essas informações aqui. E depois eu quero copiar todas essas informações aqui e colar essas informações aqui. Só que eu vou fazer de formas diferentes. Primeiro eu vou te mostrar qual que não é uma forma muito esperta de fazer isso. Que é realmente você fazer o quê? Chegar aqui, copiar, chegar aqui e colar. Você copiar e colar no Excel utilizando o VBA não é a forma mais rápida, mais eficiente de você fazer isso daqui. Porque pensa comigo, quando você copia e cola, você está copiando os valores, você está copiando as fórmulas, você está copiando a formatação, você está copiando tudo que tem dentro dessa célula. O que eu quero, na verdade, é só o valor que eu tenho aqui. Toda vez que eu só quero o valor que tem numa célula, eu posso usar uma forma muito mais fácil, que é você atribuir o conteúdo de uma célula, que seria basicamente o conteúdo dessa célula, a essa célula daqui, e o VBA consegue fazer isso de forma muito rápida e a gente ganha muito tempo, principalmente em códigos maiores. Então vamos aos poucos, vamos ver primeiro como é que a gente faz para copiar e depois colar isso daqui nessa célula de baixo. Repara, vamos abrir o nosso ambiente VBA, que você já sabe como é que a gente faz, Alt F11 ou Alt Fn F11. Repara, não tenho nada aqui, a gente tem que fazer o quê? Inserir módulo. Perfeito, isso daqui a gente já viu na aula passada. Vamos criar a nossa macro, sub, copia, underline, cola. Repara que nome de macro não tem espaço, nem nome de variável. Por isso que eu sempre uso underline. E aqui, ó, dou um enter, vários enters para abrir um pouquinho. O que eu quero fazer? Eu quero chegar aqui que o conteúdo dessas células aqui seja igual ao conteúdo dessa célula. Então, ó, eu vou copiar da célula B1 até a célula B4 e vou colar na célula B6 até a célula B9. Perfeito. Ou eu só chego na célula B6 e colo. Como é que eu faço isso? Muito simples, ó. Range, abro parênteses, abro aspas. O range é a estrutura que a gente pode utilizar para se referir a intervalos. Na aula passada a gente viu que os cells eu posso utilizar para me referir a células específicas. Eu digo qual é a linha e qual é a coluna dela. Range eu posso utilizar para me referir a intervalos. Então como é que eu faço isso? Eu coloco entre aspas e o nome do intervalo exatamente como a gente vê no Excel. Repara, ó, B1, dois pontos, B4. Era B4, né? B4, certinho. Fecho aspas, fecho parênteses. Aqui eu estou me referindo ao intervalo da célula B1 até a B4. Lembra que no VBA a gente sempre fala aonde a gente está mexendo e depois o que a gente vai fazer com ele? Então, ó, repara. Intervalo de B1 até B4, ponto, copy. Copy, que a gente vai copiar ele, ó. Setinha ali para baixo e tá ali tudo bonitinho. Show de bola. O que eu fiz até agora? Eu copiei o intervalo da célula B1 até a célula B4. Vamos ver como é que isso aqui está funcionando, ó. Ó, não tem nada ali. Vou, ó, F8, que a gente já viu na aula passada. F8, F8. O que ele está fazendo? Ele está copiando o intervalo da célula B1 até a célula B4. Perfeito. Ó, vou apertar um ESC aqui, ó, para ele parar de fazer isso. Voltar lá para o código e vou redefinir aqui. Vou parar. Show de bola. Primeira parte está feita, ele copiou. Eu quero agora colar. Como é que eu faço para ele colar ali então? Repara, eu tenho que fazer range, posso colocar, abre aspas, B6, era B6, né? B6, fecha aspas, fecha parênteses, ponto, o que eu vou fazer?
Em português, é copiar e colar. O VBA, como você já viu, ele está em inglês. Então, é copy para copiar e para colar seria o paste, que é assim, ó, P-A-S-T-E. Só que a gente não tem um paste normal. O paste que a gente tem no VBA é esse daqui, ó, paste special. Então, ó, você dá um tab para ele completar, tab, que é aquele símbolozinho que fica ali em cima do caps lock, e pode dar um enter ali que ele fica bonitinho. Então, na primeira linha, ele vai copiar, na segunda linha, ele vai colar a informação. E por que eu não coloquei de B6 até B9? Eu não preciso. Como eu estou selecionando 4 células, ó, eu selecionei 4 células. O que eu estou falando? Cola a partir da célula B6. Eu não preciso dizer que ele para ele colar daqui. Eu só preciso falar para ele colar aqui e ele vai colar 4 células também. Beleza. Ó, F8, F8, F8. Tá copiando. Quando eu der mais um F8, ó, F8, repara, ele colou ali bonitinho. Então a gente aprendeu aqui a copiar e a colar essas informações. Só que como eu falei lá no começo do vídeo, essa não é a forma mais eficiente que a gente pode fazer isso. Tem uma forma muito melhor para o VBA, principalmente para códigos maiores. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Só que antes disso, repara que ele colou, mas ele continua copiando. Tá vendo que tem essa cobrinha andando aqui? Qual que é o comando dentro do VBA que me faz parar de colar isso daqui, de ficar copiando? É o seguinte, eu venho aqui e escrevo, ó, application.cut copy mode, que é copiar e colar, o modo de copiar e colar, aí eu dou um tab, igual a false. Ou seja, do jeito que ele está copiando e colando. Quando eu coloco isso daqui, é basicamente a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó, ask. Ele para de copiar e colar. Então, ó, pra gente ver se o nosso código está funcionando, vamos lá tentar fazer do nosso código. Ó, ele está assim bonitinho. Vou parar o código e vou rodar ele de novo. Ó. F8, F8, F8. Copiou. Show de bola. F8. Colou ali. Já tinha colado. Então aqui a gente não viu diferença nenhuma. E agora, F8. Show de bola. Parou de copiar ali. E quando eu der mais um F8, ele termina ali no nosso código. Perfeito. Copiou e colou. Só que agora pare e pensa comigo. Eu não falei em momento algum em qual aba que a gente estava mexendo. Então, como a gente já viu lá na aula passada, vocês já aprenderam a definir uma variável, que é um objeto, a atribuir uma aba a esse objeto e depois utilizar essa aba. Existem outras formas de a gente fazer isso sem declarar variável, também como eu comentei lá na aula passada. Se a gente estiver fazendo um código muito grande, mais elaborado, a gente tem que declarar as variáveis, como eu já falei para vocês. Mas como a gente está aqui só no exemplozinho, a gente não precisa declarar e vou mostrar para vocês como é que a gente copia de uma aba e cola para outra. Então repara, eu quero copiar as informações de B1 até B4 da aba, primeira aba, e eu quero colar no mesmo lugar, só que da aba, segunda aba. Vamos ver como é que eu faço isso. Eu quero copiar da célula B1 até a célula B4? Quero. Só que de qual aba? Da aba, primeira aba. Como é que eu faço isso? Repara, sheets, abre e fecha parênteses, ponto. Aqui eu estou dizendo, ó, eu quero que você copie esse intervalo aqui dessa aba. E aqui eu digo para ele qual que é a aba. Exatamente do jeito que a gente viu, só que na aula passada a gente definiu isso daqui dentro de uma variável, que é uma forma bem mais eficiente de você fazer e muito melhor. Só como eu falei, aqui é um exercíciozinho rapidinho, a gente não precisa definir a variável. Abre parênteses, primeira aba, fecha parênteses. Agora o que ele está fazendo? Copiando do intervalo da B1 até a B4 da aba, primeira aba. E aqui eu quero colar na célula B6. Não, eu não quero mais colar na célula B6, eu quero colar na célula B1 de qual aba? Da aba, segunda aba. Show de bola. Então aqui eu tenho que dizer que é da segunda aba e aqui eu tenho que mudar para B1. Repara aqui, beleza, eu fui obrigado a usar o range. Por quê? Porque a gente cria um intervalo e eu só consigo um intervalo com range. Show de bola. Aqui eu poderia usar tanto o range quanto o cells. Eu não estou me referindo a uma única célula, eu posso usar o cells também. O que seria B1 se eu tivesse com cells? É o cells, linha 1 e coluna 2, que é a coluna B. Então você pode escolher entre um e outro. Perfeito. Vou copiar isso aqui, ó, para eu colocar basicamente a mesma coisa aqui embaixo. Então, ó, copiar, colar. O que eu colei? Ó? Sheets, primeira aba, entre aspas, fecha parênteses, ponto. Só que aqui, ao invés de ser primeira aba, vai ser segunda aba. Perfeito. Copia do intervalo da B1 até B4 da primeira aba e cola na célula B1 da segunda aba. Vamos ver se isso aqui funciona. Ó, não tem nada na segunda aba, aqui tá bonitinho. Vamos lá, vamos tentar rodar. F8, F8,
F8. Tá copiando ali na primeira aba. Agora vamos ver se ele cola na segunda aba. F8. Tecnicamente ele já colou. Ó, vamos lá na segunda aba. Colou aqui na segunda aba. Só aqui tá com esse hashtag, porque aqui tá muito pequeno. Só se você dar um duplo clique, 1, 2, pronto. Entrou ali a informação. Só que repara, ele ainda tá copiando. Aí a gente tem que fazer o quê? F8 aqui mais uma vez. Pronto, parou de copiar. F8, tá ali, certinho. Deu tudo certinho. Agora eu consigo copiar e colar de uma aba para outra. Agora eu quero mostrar para vocês como fazer isso de uma forma eficiente, sem utilizar o copiar e depois o colar, só utilizando aquela atribuição que eu falei. Então, ao invés de eu selecionar, copiar e colar em algum lugar, o que eu vou fazer? Eu vou falar, ó, essas células aqui recebem o conteúdo que está nessas células daqui. Como é que eu faço isso? Dessa forma. Ó, qual a célula que vai receber? Ó, do intervalo B1 até B4, da aba terceira aba. Então, ó, terceira aba, de B1 até B4, apaga tudo isso daqui. O que acontece? Igual, ou seja, eles recebem. O que ele vai receber? O mesmo intervalo, ou seja, de B1 até B4, da aba primeira aba. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou selecionar. Esse erro aqui ele só está dando porque eu não acabei ainda a instrução. Então, ó, só escrever. Vou copiar isso daqui, porque eu quero exatamente a mesma coisa. Ó. O que eu estou dizendo nessa linha? Que o intervalo B1 até B4 da aba terceira aba recebe o intervalo B1 até B4 da aba terceira aba. E é aqui que eu tenho que mudar. Ele tem que receber o quê? Intervalo B1 até B4 da primeira aba. E aqui eu quero o quê? Eu quero que ele receba as células ou quero que ele receba o valor das células, o conteúdo das células? Eu quero o valor das células. Então, ó, ponto velho. A gente já viu isso na aula passada que para eu me referir ao valor de uma célula ou de um intervalo de células, é só colocar esse ponto velho. Essa parte aqui de baixo eu não preciso, isso daqui eu também não preciso. Então, repara, tudo que eu vou fazer aqui é o quê? O intervalo B1 até B4 da aba terceira aba vai receber o intervalo, o valor do intervalo B1 até B4 da primeira aba. E aqui, como a gente quer alterar o valor desse intervalo, eu também preciso colocar o valor. Então, ó, ponto velho. Então, de novo, só para ficar 100% claro isso aqui. O valor do intervalo B1 até B4 da aba terceira aba vai receber o valor do intervalo B1 até B4 da primeira aba. Então, lembra que a gente tinha 3 linhas para fazer a copiar, colar e depois parar de copiar? Aqui em uma linha só a gente matou isso e de forma muito mais rápida para o VBA. Repara o que eu vou fazer. Na nossa terceira aba eu não tenho nenhuma informação. Eu vou dar F8, F8, F8 e repara, tá tudo aqui prontinho. Se eu dar um duplo clique, já tá toda a informação ali. Então, muito rapidamente, em uma única linha de código, eu consegui copiar e colar sem copiar e colar, utilizando essa atribuição, que é uma forma muito melhor e muito eficiente para você fazer esse copiar e colar ali dentro do VBA. Então, toda vez que você precisar copiar e colar, tenta atribuir, que é uma forma muito melhor de você fazer isso. E aqui, só para a gente não perder aquele código que a gente tinha escrito antes de copiar e colar, vou deixar aqui para vocês escrito também. Então, o que a gente tinha feito? Ó, range B1 até B4, ponto copy, depois a gente fez range B6, ponto paste special. Beleza, essa foi a primeira coisa que a gente fez. Só que eu não quero que o meu código execute isso. Então, como é que eu faço para ele não ler isso daqui? Eu quero que ele entenda como isso daqui como se fosse um comentário. Eu tenho que colocar uma aspas simples, que é o plique. É uma aspasinha só. Ó, coloca aqui, aspas simples, aspas simples. Tá vendo que ele fica verdinho? Então, ele não vai executar isso daqui. Ele só serve para você visualizar isso aqui dentro do código. Então, eu só estou deixando isso daqui para vocês lembrarem o que a gente fez lá no começo. E essa parte aqui também, depois a gente fez o quê? Ao invés de só fazer isso daqui, a gente fez assim, ó. Sheets, primeira aba, ponto range, e aqui embaixo, ó, sheets, segunda aba, ponto range, B1. Foi exatamente isso daqui que a gente fez. A gente fez isso daqui primeiro, depois a gente veio para cá
e depois a gente veio para essa nossa última linha de código que é mais eficiente. Então, aqui, quando vocês baixarem o arquivo, vocês vão poder ter acesso a esse daqui no gabarito para vocês tentarem treinar e tudo mais, e aí vocês vão ter o códigozinho. Para ele executar isso daqui, era só apagar o pliquezinho ali, pronto, e aí ele fica tudo bonitinho. Se eu colocar o plique, ele fica verdinho e ele não executa. Então isso daqui também é uma forma bem interessante de você comentar ao longo do seu código. Então, por exemplo, se você quiser guardar para você o que essa linha faz, você faz o seguinte, ó, bota ali o pliquezinho e coloca, ó, isso daqui, atribuir o conteúdo da primeira aba para a terceira aba. E aqui para a terceira aba. Show de bola. O código não vai ler isso daqui. Ele ignora tudo que tiver verdinho. Ele só vai executar isso daqui. Então você vai ver lá no gabarito da nossa aba de compilação, tá tudo comentadinho, bonitinho, para você entender aquele passo a passo. Mas a gente vai chegar lá. A gente está só na terceira aula. Falta ainda um pouquinho para a gente chegar lá na nossa última aula, mostrando tudo juntinho. Então, a gente fica por aqui nessa aula. A gente viu como você pode atribuir conteúdo que não está nem na mesma aba, ou seja, de abas diferentes, de forma muito rápida em uma linha. Espero que tenha gostado. Lembre de curtir se você gostou, se inscrever aqui no canal. Espero que tenha gostado e te vejo na próxima aula.